Memórias, o código-fonte das informações da nossa mente, que somadas às emoções, tem a capacidade de nos transportar e reviver momentos do passado, sentir algo que está distante, em tempo e espaço, que podemos compartilhar com aqueles ao nosso redor, encarregando a empatia o papel de criar laços. Loki, violento, raivoso, porém oprimido e solitário. Fala galera, eu sou o Biga Biga e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de review de capítulo One Piece 1145 está entre nós. O passado de Loki nos é revelado em Elbaf, a terra dos gigantes, dos guerreiros e dos mistérios. Como prometido nos vídeos anteriores, esse é o último vídeo antes de chegarmos finalmente no capítulo 1146 que sai essa semana. Então, se você está vendo isso antes de quinta-feira, antes do 1146, significa que eu consegui finalmente postar esse vídeo depois de um BO enorme que aconteceu. Mas antes, se você gosta de anime de mangá e acompanha a obra de Eiichiro Oda, se inscreve no canal para dar aquela moral. Tapa no like e muitíssimo obrigado aos 25 inscritos do canal. Semana passada eu disse 16, já estamos em 25. Você pode ser o 26º, e agora sim, bora! Falando rapidamente sobre a capa colorida e espetacular que tivemos em comemoração à volta do anime aí do One Piece depois de 6 meses. Ficou lindo, créditos aí para Midori Matsuda, que foi quem fez essa ilustração, tem os créditos dela lá em cima. Eu particularmente sou bem afastado do anime de One Piece, assisto episódios mais esporádicos assim, que nem foi o Gear 5, o episódio 1015, se não me engano, que foi aquele episódio bem bonito, né, que tem as cores e tal, da Yamato lendo o Diário de Oden, e aí tem o Luffy e o Roger falando lá do sonho e tudo mais, esse episódio é fera. Apesar disso, né, eu comecei pelo anime. Eu lembro que cheguei no semanal mais ou menos no arco de Whole Cake lá, tava rolando toda a treta com Sandy, e assisti até o episódio 968 lá no arco de Wano. Esse episódio que pra mim é o meu episódio favorito, ele é icônico, clássico, né, é o episódio do Roger Hill, mas que pra mim no anime tem um peso especial assim, porque eu lembro de ficar completamente chocado quando o Roger falou Left Tail e o Left Tail é Raptail é Left Tail. Eu até reassisti esse episódio pra fazer o review aqui e é de arrepiar completamente. Eu lembro que eu fiquei abismado e aí eu falei, não, aqui eu vou ter que ir pro mangá. Aí eu engoli o mangá com farinha até o capítulo que tava, e aí tava mais ou menos um pouco depois do capítulo 1000, né, que é onde já tem o Red Rock. E coincidentemente, eu comecei o vídeo aqui falando sobre memória, né? Nessa hora do episódio 968, toca Memories, que é a primeira engine de One Piece. E é muito emocionante, né? A música combina com todo momento lá, né? Que é Memories. Pra quem não lembra, é aquela que tem eles olhando pro pôr do sol no mar, assim, o Luffy, a Nami e tal. É uma música bem da hora de engine, né? Eu não sou tão fã de engines quanto de aberturas, mas essa é realmente especial e tocar nesse momento foi certeiro. E aproveitando tanto o gancho da ilustração quanto da abertura, eu queria recomendar aqui pra vocês um vídeo dos Chapéus de Palha que analisaram toda a nova abertura do arco de Egghead, agora que voltou o anime. O Lipe, né, faz esse vídeo, ele faz toda essa análise da abertura que vai entrar agora em One Piece, o arco do Kuma, né, do flashback e tudo mais. E o vídeo realmente ficou muito bom. E eu tava assistindo e lembrando como foi Egghead, essa loucura toda. Nossa, parece que tem tempo, mas não tem tanto tempo e parece que passou tão rápido Egghead e foi um arco insanamente insano, foi um negócio totalmente inesperado. A gente saiu de Wano sem nem saber pra onde a gente ia. A gente sabia que tinha a ilha de Elbaf, tem algumas outras ilhas que a gente imagina que os Chapéus de Palha vão passar, mas Egghead foi completamente inesperado. Tipo, o arco de Wano acaba e você não tem ideia do que tá por vir. A gente conhece Vegapunk, tem aquela cacetada de revelação, nível do Masubino, God Valley, passado do Kuma, história da Bonnie, Kizaru, algo, é insanidade. É completamente inimaginável mesmo, e é bom dar uma relembrada, assim, que eu falei, assista esporadicamente o anime, e se a gente volta, né, pra esses momentos, ainda mais agora depois de 6 meses sem, a gente ter essas lembranças de novo, né, e poder rever animado, vai ser bem da hora. Sem contar todo o trato da animação, trilha sonora, música e tudo mais que eles fazem lá na Toei, né, no anime de One Piece. Então acho que vale muito a pena dar uma conferida assim. Partindo agora pra história de capa, a gente vê Yamato segurando já a espada do Yasui e destaca ao centro pra Uchi e pro Page One. Eles foram resgatados, né, no meio da confusão lá com os Who's Who, e no próximo capítulo agora deve rolar alguma interação deles com Yamato. Quem sabe eles não se juntam lá, que nem eu falei no review do 1143, e formam uma espécie de novos bainhas vermelhas
pro Momonosuke. Esse já é o volume 30 dessa história de capa. E só pra não deixar batido aqui, eu vi que em um SBS o Oda uma vez desenhou a útil Page One crianças, né? E a gente pode ver que eles já tinham chifres. A gente não sabe se eles já eram akumados desde criança, mas a Yamato também, quando era criança, tinha chifre, assim como o Kaido, né? Quem sabe aí eles não têm alguma relação de raça e alguma coisa assim que pode ser explorado agora nessa história de capa, já que a gente tá vendo um pouco disso com o Scopper Gaban. Agora sim, começando o capítulo, a gente começa com uma página dupla onde a gente pode ver o Luffy e os novos piratas guerreiros gigantes caçando um Grogsaurus, esse dinossaurão gigante aí, esquisito pra caramba. O Sanji e o Zoro usam um golpe combinado, que é coisa que é extremamente rara de se ver em One Piece. O Sanji só usou esse golpe umas 4 vezes aí na série toda, e uma delas foi com o Zorão. E novamente, bem legal vendo essas interações do Chapéu de Palha em Elbaf, assim como era no começo da série, né? Bom, o Zoro é lançado lá, né, com a perna do Sanji, corta a cabeça desse dinossauro gigantesco, o que me lembrou um pouquinho a cena que aparece a primeira vez o Dory, lá em Little Garden, onde ele salva o Luffy, né, cortando a cabeça de um dinossauro bem parecido. Mas o que interessa mesmo nessa primeira página é o escudo do Goldberg. Ele que apareceu pela primeira vez em uma história de capa sobre a grande frota dos Chapéus de Palha, e que logo chamou a atenção por causa desse escudo com o rosto. A gente não tinha nenhuma informação até então, até que o Zorão perguntou que diabos é esse escudo que tem um rosto, irmão, e que fala e tudo mais. É uma Akuma no Mi? E o Goldberg fala que sim, é uma Akuma no Mi, mas é da Big Mom. E ele é um homie. Então ele diz, né, que o pai dele conseguiu esse escudo numa época em que ele tentou ali lutar contra a Big Mom. Engraçado o complemento aqui do Zoro perguntando se é tipo Zeus lá, e aí o Nash, né, o escudo fica, meu Deus, vocês conhecem o Zeus? E o Zoro ele é o subordinado da Nami agora. Muito interessante aqui essa cena, bem curiosa essa escolha do Oda, que não é de hoje, né, a primeira vez lá que ele apareceu na história de capa foi em 2018, ou seja, faz 7 anos. Eu particularmente acho que a Big Mom não morreu lá em um ano, apesar daquela fala da Pudding lá, quando ela foi sequestrada, dizendo que ela tinha morrido. Mas pra mim não faz sentido nenhum ela ter morrido e os homies ainda existirem, né? Eles são literalmente pedaços da alma dela que saíram ali por causa da Akuma no Mi. Então, se ela não tivesse viva, eles deveriam voltar a ser objetos inanimados, né? Mas isso é um mistério que com certeza deve ser respondido, nem que seja em SBS, história de capa, ou, por favor, também na história principal. Quem sabe, talvez esse escudo não tá aí pra não soltar alguma informação que a gente não conhece. Ou mesmo contar uma história do passado da Mama. Até porque, quando é que diabos o pai do Goldberg ia conseguir um escudo home da Big Mom? Tipo, a história da Mama tá completamente espalhada na história de One Piece. E a mais curiosa, claro, é com Rox the Shebeck, que apareceu mais aí pra frente, né? Então eu imagino pelo menos umas 3 situações em que isso pode ter acontecido. Tipo, o pai dele pode ser aquele gigante que viu tudo, né, junto com o Straussen, do surto psicótico lá de quando a Madre Carmel magicamente sumiu e magicamente a Mama conseguiu os poderes da Soro no Mi. Nada a ver com que ela tenha devorado todo mundo. Bom, depois de ver todo o acontecimento, né, ele meteu o pé e foi fofocar lá em Elba pra queimar ainda mais o filme lá da Big Mom. É a partir desse ponto que começa a história de pirataria da Mama, né? Ela conhece ali o Straussen, que também foi o cara que viu tudo que rolou ali, e futuramente essa ilha, que era desconhecida, ficou conhecida como Whole Cake, né? E as ilhas em volta, Torchland, né? Que ela começou a pirataria, começou a cobrar lá o negócio, ou eles morrem, ou eles pagam e entram lá em Torchland, e virou esse império aí da Big Mom. Que foi nesse período em que ela fez os Zeus e o Prometheus, que a gente consegue ver ela criancinha lá naquele painel. E depois disso, em algum momento do passado, ela se juntou aos Piratas Rocks, junto com o Straussen, inclusive, mas a gente não sabe o motivo, nem porquê, nem nada disso. E uma curiosidade é que a Big Mom já tinha filhos nessa época, porque o primeiro filho dela, né, o Perospero, tem 50 anos, e a história dos Rocks é de 40 anos atrás. Ou seja, pode ser até que o Shebeck seja pai de um dos filhos da Big Mom, ou pelo menos que elas conhecem esse pirata, já que a gente não sabe quando foi que ela entrou nessa tribulação, nem o que ela fez com os filhos dela depois disso. E eu tô falando do Shebeck aqui justamente para trazer um dos pontos em que o Nash pode ter surgido na história, né, que foi justamente o que a gente viu nesse capítulo. A gente viu que o Shebeck tava em Elbaf, junto com o Shirão, né, o Barba Branca, então existe a possibilidade bem grande da Big Mom também estar lá nesse mesmo dia que eles conheceram o Loki ali, que rolou toda a treta. Então quem sabe o pai do Goldberg não lutou contra a Big Mom em Elbaf. O pai do Goldberg tá hypado, viu? Os gigantes são tudo bucho. E a terceira opção claramente seria um momento não revelado ainda da história da Mama. Ela tem muitos anos de história na pirataria e proporcionalmente muitos anos em que os gigantes odeiam ela. Então, a qualquer momento, qualquer um poderia ter
ido atrás dela. E como eu falei, né, o pai do Goldberg tem que ser muito cabuloso pra ir atrás da Big Mom, né? O que levanta até uma quarta possibilidade ali de ser tudo caô e ele, sei lá, roubou esse escudo de algum jeito, deixou ela bêbada e pegou, alguma coisa assim. Continuando o capítulo, a gente vê os novos piratas guerreiros gigantes discutindo ali junto com o grupo do Luffy e o Loki sobre os cavaleiros sagrados, atualizando todo mundo ali sobre os intrusos e ele contando também quem foi que arrebentou ele na porrada enquanto ele tava preso. Eu achei engraçado que o Luffy, curioso, né, com cavaleiros do governo mundial, né, que a referência dele é o São Carlos lá e a rapaziada que tava lá no leilão de gente lá em Sabaori, né, só os caras Zé Ruela trouxa, então imaginar um cavaleiro desses caras não é muito fácil mesmo não. O Hajirudin, que tá sempre meio pá ali com o Loki, não pergunta se eles não deram essa surra nele porque eles não se cruzaram antes no caminho e o Loki aprontou com eles de alguma forma. Então o Loki responde que se por acaso ele tivesse cruzado, né, tivesse dado tempo de chegar nesses lugares que eles estão, provavelmente ele teria se tornado rei do mundo. Quando ele falou isso, eu já... Rei do mundo, eu conheço um cara que também queria ser, viu? Bem louco como uma simples menção dessa já nos remete completamente ao homem, né? Rocks the Shebeck. E já dá pra gente supor algumas coisas do Loki só pela essa pequena fala, né? Que quando ele saiu pelos mares aí, pela pirataria, ele tinha um objetivo, né? Aparentemente, ser rei do mundo. E que se um cara desse calibre, dessa recompensa, desse tamanho, forte pra caramba, quer ser rei do mundo, uma ambição tão grande, não tem como ele não ter um haki do rei. Impossível alguém que almeje tão alto não ter essa habilidade. Depois disso, a gente teve ali algumas ceninhas de interação com os novos piratas guerreiros gigantes, com os chapéus de palha pra eles criarem vínculos e tudo mais, né? Pela primeira vez na história, o Sanji vai ter que só assistir alguém cozinhar e comer e ficar de boa, enquanto o Goldberg cozinha pra todo mundo. O Luffy ali meio que cuidando do Loki, trazendo as coisas quentes, queimando ele, rajando ele de completas formas, e a Gerd indo lá e dando um aval, né? Tipo, é isso aí mesmo. O que é engraçado, né? Porque a referência de cuidados de amor e carinho do Luffy são os punhos de amor do Garp. E detalhe pro Zorão comendo carne com a espada lá. Bom, agora que tá tudo mais tranquilo, tudo mais relaxado, o Sanji se questiona, né? Por que diabos esse cara fez que todo mundo odeia ele? E então o Zorão complementa, perguntando se realmente era verdade aquele trato que ele tinha feito com o Luffy lá, né? Se ele não tava mentindo. Loki responde que infelizmente não era mentira e que ele realmente sabe a localização atual do Ruivo. Será que depois de Elbaf, a fatídica cena do encontro do Luffy do Chapéu de Palha com Shanks o Ruivo vai acontecer? O Luffy vai devolver o chapéu? E curioso saber que como é que diabos o Loki sabe onde tá o Shanks, né? Será que ele passou ali quando ele tava ali em Elbaf, né? Que a gente viu que ele tava lá antes do Luffy chegar. Passou, deu uma conversada com o Loki, jogou alguma informação, falou ali e aí, tipo... É isso? E aí, agora você sabe onde ele tá? Ou será que é alguma coisa a mais? Algum poder de economia? Haki de observação? Ou mesmo, quem sabe, um Vivery Card? E sabe-se lá como ele teria um Vivery Card do Shanks. Enfim, não dá pra saber ainda porque a promessa não foi cumprida. O Loki fala que ainda tá preso por uma das correntes. Essa aqui eu acho que tá ali pra lembrar da gente que ele tem uma Akuma no Mi e que provavelmente ele não usou ainda, né? Por isso que ele tá preso a essa corrente de Karosek. O Loki acha curioso ali toda essa curiosidade do Luffy com o Shanks, mas ele não estranha, já que ele também um dia já admirou um grande pirata. Hajirudin novamente com aquela cara de panguão, e o Luffy ali comenta o que a gente queria falar, né? Desse jeito que você tá falando, parece até que você já admirou alguém. E o Loki diz que sim, tinha uma pessoa, detalhe putinho no passado, e que, infelizmente, ele era apenas uma criança. Eis então que em um pequeno flashback de 3 quadrinhos temos a silhueta do homem, Rocks the Shebeck, capitão dos piratas Rocks, que comandou as feras Big Mom, Kaido e Barba Branca. Quando o Loki tinha falado sobre Rei do Mundo mais cedo, a gente já tinha certeza que tinha alguma coisa aí, mas eu não imaginava que a gente ia ter um Shebeck, um flashback agora em Elbaf com um Loki. É impressionante a aura que uma silhueta pode emanar. Essa aqui é facilmente top 3 silhuetas aí que a gente quer ver. A gente tinha 4, né? O Loki foi recentemente revelado. Ele tinha aquela silhueta bucha pra caramba, aquele meio chubzinho com a florzinha na mão. E ele é revelado com esse visual incrível, totalmente que a gente não esperava. Tenso pra caramba, dá até um certo medo de ver aquele painel. E, claro, a gente tem também a silhueta de Joy Boy, né? Óbvio que a gente quer muito ver. E Imu-sama. E agora a gente só pode imaginar como é que vai ser o design
nome de Rox the Shebeck. A qualquer momento pode ser revelado, até no próximo capítulo. Eu torço muito que ele tenha pelo menos o cabelo azul, isso é muito da hora. Nem precisaria do nariz de palhaço, nem falar mais nada, só o cabelo azul. Só pra mim sonhar com Rox the Bug por aí. De qualquer maneira, né, mais um capítulo da história de Rox the Shebeck é escrita. História essa que é extremamente enigmática ainda pra gente. Tudo que a gente sabe é que há cerca de 40 anos ele formou os Piratas Rox lá em Ratinosso, que hoje é o território do Barba Negra, e a gente não sabe em que momento a Big Mom e o Barba Branca se juntaram a eles. E nem o motivo também. E, há 38 anos atrás, né, teve um incidente de God Valley, lugar onde ele encontrou seu fim junto do seu bando, né, teve a dissolução dos Piratas Rox ali. Sem contar todo aquele estigma que a gente conhece, que a gente viu entre Big Mom e Kaido, em todas as alianças piratas que existem, elas acabam em traição. Coisa que com certeza deve ter vindo dele e provavelmente um dos motivos pelo qual os Piratas Rox, né, se desfizeram. E agora esse capítulo extra aí da história, né? A gente viu ele lá em Elbaf junto com Barba Branca, ou seja, antes de 38 anos atrás, ele tava ali em Elbaf e talvez, quem sabe, ele passou em um ano. Coisa que a gente só pode deduzir. A gente sabe que o objetivo dele era ser o rei do mundo e que a existência dele foi apagada porque ele mexeu com os tabus do mundo ali, né? Então provavelmente ele descobriu coisas demais, a gente não sabe como ele descobriu essas coisas e provavelmente foi através dele que tanto a Big Mom quanto o Kaido conseguiram ali os Road Poneglyphs e todas as coisas que eles já sabiam para chegar em Laugh Tale de alguma forma, né? Com certeza informações que vieram do Rox. E ser rei do mundo é bem estranho também, né? Já que a gente sabe que tem um rei do mundo, que é Imu. Quem sabe ele não sabia da existência dele. Eu imagino que ele tem a Haki do rei, né? Pelo seu calibre, sem contar que ele também é um D, né? E a gente não sabe qual a relação do Barba Negra com ele. Mas a gente sabe que de alguma forma o Barba Negra conhece sobre, né? Tanto que o barco dele lá, o sabre de Shebeck e tudo mais. Enfim, no flashback a gente vê um jovem Loki, criança ali, querendo ir pro mar junto com o Shebeck. Claro que ele vai dispensar, né? E aí o Loki provoca ele, chamando ele pra uma luta. Como o Shebeck é aquele cara gente fina, né? Ele foi lá e arrebentou a criança na porrada e falou que não, obviamente. O Shirão até pergunta ali se era realmente necessário enfiar porrada na criança, mas o Shebeck não tá nem aí. E só manda ele calar a boca. E, meu irmão, quão forte é esse malandro pra mandar o Shirão calar a boca? Barba Branca, o homem mais forte do mundo, Edward Newgate, a lenda, só falou cala a boca aí e foi isso aí, acabou. Realmente, pra mim, aquela teoria do Dave Backfight faz muito sentido. Só uma parada muito ridícula, assim, de código de honra pra fazer o Barba Branca entrar no bando desse cara, tá ligado? E obedecer ele safe desse jeito. Voltando então pro presente, a gente vê ali o Loki falando que nasceu na era errada, todo o drama de Loki. Será que ele falou isso porque ele queria navegar com o Shebeck e ele lembrou dessa luta por causa disso, alguma coisa assim? Ou será que é um rolê de tipo, caraca, eu sou um guerreiro de Elbaf, gigante aqui, pá, e hoje em dia as crianças tudo Nutella, não existe mais guerra, e aí eu nasci na hora errada. Quem sabe até os dois, né? A gente não sabe. Bom, espero pelo menos que o Loki se encontre aí nesse arco por enquanto, porque eu curto demais esse personagem. Cortando agora pra parte onde os piratas guerreiros gigantes estão lutando ali contra os pesadelos do Kirihan, a gente vê que a situação tá muito mais controlada ali, tá muito mais tranquilo. Ainda mais que agora que tem os guerreiros que são guerreiros de verdade de Elbaf, junto com o brabo do Scopper Gaban. E aí eles comentam ali como é tranquilo, né, que as criaturas são pesadelos das crianças, né, e eles não conhecem as criaturas de verdade, então talvez elas sejam mais fracas até por causa disso. Gaban então confirma ali as suas suspeitas, né, escutando 3 vozes, que antes eram 2, né, o Shamrock e a Gunko, mas agora são 3, e que se até mesmo Elbaf não é um lugar mais seguro, realmente o mundo tá perdido. Bem legal esse quadrinho aqui com o Scopper Gaban, né, porque não é a primeira vez que ele fala das vozes ali se referindo ao haki de observação. Quem sabe ele não tem algum tipo de haki da observação evoluído, mais avançado, coisas assim, algo parecido, quem sabe, com o Skypiea lá, com o Mantra, e por favor que ele ensine pro Luffy ali, pelo menos, né, ou quem sabe pro Sanji, ou mesmo pro Usopp, né, já que a gente não vê ele usando um hakizão brabo desde Dressrosa. A gente passa então pra ver os bombeiros tentando apagar o fogo do galho número 8, usando ali as nuvens mar, mas nada dando certo. O sol aparece ali com Fenrir derrotado, né, mas foi tempo suficiente pra enrolar ele e fazer com que as crianças chegassem à beira do fogo. Todos entram em desespero, o Somers da gargalhada, a Gunko fria tipo a Robin, começa a descrever exatamente o que vai acontecer com as crianças se elas chegarem no fogo. Desespero na Terra dos Mistérios. Até que ele, assim como em Onigashima, e exatamente como eu falei no review do capítulo 1143, surge o Cavaleiro do Mar, Jin,
B e lança um poderosíssimo Umigumo Iponzeoi, lançando assim um turbilhão de água, apagando o fogo instantaneamente. Enfim, o Jinbei é brabo demais, eu gosto muito quando tem interação com ele, até porque ele tem uma carência aí de interações com ele, porque ele foi o último Chapéu de Palha a entrar no bando, né? Apesar dele estar na história há muito tempo, a gente não viu tantas interações com os Nakamas. O Brook e a Nami elogiam ali o Jinbão, né? O Kron fica todo feliz e emocionado, que fala que mesmo que as crianças da escola odeiam ele, ele ainda considera eles seus amigos. Meio fofinho o Kron aqui, né? Mas a felicidade rapidinho acaba, porque a Gunko, que estava ali observando de longe, entra no barco dos piratas do Kron. Então também dá pra achar fora da escola crianças bem animadas, hein? Eita, que o capítulo acaba bem aí. Será que no próximo a gente vai continuar exatamente de onde a gente parou e ver toda essa treta? Ou será que o Oda vai mandar a gente pra outro lugar e cozinhar a gente de ansiedade pra ver o que vai acontecer? Muita coisa pode sair dessa interação, né? O Kron sendo sequestrado, sendo feito de refém, envolve o Scopper-Gaban, envolve todo mundo, envolve Nami, que é criança e tudo mais. E será que os chapéus de palha vão ser usados de escada ali pra Gunko ficar absurdamente poderosa? Tipo, tem o Jinbei, né? Que é já o Jinbei, nunca perdeu ali o herói número 1 de todos. E aí tem a Nami com Zeus, aí tem o Sop, que lá que o Sop poderia fazer. E tem o Brook, né, que a gente sabe lá no capítulo anterior que a Gunko tava escutando o New World, né? Provavelmente ali que a Gunko é uma fã do Brook, então pode ser que role uma treta a ver com isso. Enfim, a cena tá montada, né, e pode dar o maior BO, mas esse capítulo foi, ó, daoríssimo, véi. Não imaginava que Rox the Shebeck teria alguma ligação com Loki, nunca na minha vida. Com certeza esse foi o ponto alto do capítulo, apesar de eu ter gostado bastante do Jinbei, né? Tinha até cantado a pedra que ia acontecer, mas foi bem maneiro. Agora o nosso Yellow Period aqui, né? Pra falar um pouco sobre um off-topic. Eu queria falar um pouco sobre mim, né? Eu já tinha comentado que eu era estudante de publicidade e propaganda, que é um curso bem maneiro de se fazer, inclusive. E que o meu TCC que eu tô fazendo agora é sobre storytelling e inteligência artificial. E sendo sincero, tá sendo um baita de um desafio. Eu me considero um entusiasta de tecnologia, né? Então, claro que quando as IAs ficaram mais populares lá com o ChatGPT em 2023, lá no comecinho, tava bem na época de eu começar a decidir sobre o meu TCC e eu bati o pé, que seria storytelling, que é um negócio que eu amo absurdamente, e inteligência artificial, né? Que envolve ali a tecnologia, que é uma parada que eu acho muito maneiro também. E é engraçado que, tipo, tem essa empolgação inicial, mas com tempo e até mesmo com as pesquisas que eu fui estudando dá uma estranheza, porque é um assunto muito mais complexo do que aparenta ser. Parece meio simples, né? Querer automatizar, otimizar tudo que der pra otimizar. Claro que para usos pessoais, de fato, é muito mais simples, né? Mas quando se trata de replicar isso numa escala maior, tipo empresa e em trabalhos acadêmicos também, que o nosso intuito é que seja replicável, começa a ficar bem complicado. Outro dia eu até tava conversando com um primo meu e aí eu reparei durante a nossa conversa que quanto mais você sabe de um assunto, mais você percebe o quão complicado é inserir ali a IA generativa, no caso, né, no meio disso tudo. Principalmente, tipo, o GPT, que é generalista ainda, né, não é uma IA específica pra fazer alguma coisa. E dá pra ver isso traduzido com toda essa polêmica que teve envolvendo o GPT, junto desses posts populares aí do Estúdio Ghibli. Tipo, uma porrada de gente fez imagem usando o GPT do Estúdio Ghibli e tudo mais, e estourou agora porque justamente teve uma atualização lá no GPT, mas ao mesmo tempo deu aquela viralizada naquela fala do Miyazaki falando que nunca usaria a inteligência artificial nos seus trabalhos e que isso é o fim do mundo e tudo mais. Aí fica meio que tudo no ar, umas paradas assim, tipo, beleza, as pessoas estão usando pra se divertir e tal, mas até que ponto dá pra usar de boa, até quando isso é da hora de fazer? É claro, essas pessoas nunca vão sofrer nenhum de consequência, porque quem é que deveria sofrer consequência é a empresa, que tá usando as imagens pra fazer, não sei o que, e aí começa a embolar. E tipo, como é que fica o Ghibli? Fica meio complexo, né? Não só eticamente, como juridicamente também. E aí, pensando um pouco fora dessa questão de geração de imagem, trazendo mais pra dentro das empresas, pô, que tipo de dados é interessante colocar ali, que aí você vai colocar dentro do negócio e aí tem que ser um negócio mais controlado, uma IA que você vai pegar e transformar ela de generativa para privada para dentro da sua empresa, para fazer com que faça sentido tratar os dados do
esteja dentro do LGPD. Aí voltando pro lado do Estúdio Ghibli, pô, isso aqui é arte, não é arte, IA não faz arte, IA gera arte. Mas se for fazer um produto publicitário que não é arte, aí usa ou não usa? Eu, pessoalmente, tenho um certo preconceito em materiais publicitários 100% gerado por IA, porque tem aquela estética de IA que é difícil definir, mas você falar estética de IA, você consegue imaginar o que eu tô falando. E também, ao mesmo tempo, eu sei que é inevitável não usar, porque é muito mão na roda. Por isso que eu tento sempre ficar no meio termo de tudo, né? Eu acho que tem ocasiões e tem jeito certo de se usar. Como eu falei, né? Acho que é de certa forma inevitável, até porque é mão na roda. Por isso que eu sempre digo que as coisas têm que ser cinzentas ali, né? Eu gosto muito da palavra nuance, eu sempre fico falando isso aqui. Porque nada é preto no branco. Enfim, daria pra falar muito mais sobre, né? Até quero falar mais sobre, ainda pretendo falar sobre. Mas antes de finalizar aqui, eu queria recomendar muito um vídeo do Gaveta que ele falou sobre essa polêmica do Ghibli e ele tem umas certas opiniões que eu concordo ali nesse sentido. E o Gaveta é um cara fera, né? Já falei dele algumas vezes aqui. Sou muito fã e ele tem uma visão bem bacana de mercado, de indústria, pra poder encaixar aí essa história toda. Enfim, o vídeo vai estar aqui no primeiro link da descrição. Mas se você estiver atrás de conteúdo de anime e de mangá, se inscreve no canal para dar aquela moral e, claro, não deixe de conferir os vídeos que estão aqui aparecendo na tela, que eu recomendo muito que vocês vejam. Um grande abraço e até a próxima. Fui!